O texto deste momento está no Antigo Testamento. Você pode procurar na sua Bíblia, por favor. Seja muito bem-vindo nesta noite aqui conosco no culto do Jardim América. Você que nos acompanha também pelos canais da Igreja do Jardim América, YouTube, Facebook. Fica conosco, dá tempo de convidar os seus conhecidos, a sua família, para nesses minutos próximos estudarmos a Palavra de Deus. Eu quero mandar um abraço lá para queridos amigos e familiares de Cuiabá, Curitiba, Rio Grande do Sul. Tem gente nos assistindo aqui também de São Paulo. Você faz parte deste momento e faz parte dessa família também. Eu escolhi um tema para esses minutos de quarta-feira que tem uma relação muito próxima com aquilo que nós temos vivido e experimentado nesses últimos séculos e décadas da história da humanidade, e está relacionado com essa palavra aí. Obrigado, pastor Salom, pela água. Desconstrução. Mas de que maneira isso tem a ver conosco? E é importante a gente entender isso, porque nós vamos entender uma série de situações que nós convivemos e que nós experimentamos, que nós muitas vezes não identificamos. Se você olhar hoje para a arquitetura, você vai ver uma arquitetura muito diferente daquela que nós conhecíamos há anos atrás. E hoje, isso que você está vendo aí é considerado uma arquitetura moderna. Não parece muito com uma casa, né, pastor Salom? Parece com tudo menos uma casa, parece uns caixotes, mas esses são projetos que custam vários milhares de dólares para que um arquiteto monte toda essa estrutura aí, esse projeto de estrutura. Esse é um dos prédios também mais caros, com a arquitetura mais cara que você tem. Parece que bateu um vento forte e entortou o prédio, né? Mas é justamente feito desse jeito. Naquela estação de trem que havia no World Trade Center, que foi destruída, inclusive hoje, no dia 11 de setembro, é uma data que traz lembranças muito tristes até do que aconteceu, do que eles enfrentaram naquele dia em Nova York, né, com as torres que foram atingidas por aviões. Foi construída lá uma outra estação de trem. Esta estação do World Trade Center é considerada muito moderna. Foi gasto 4 bilhões de dólares para construir essa estação e foi inaugurada em março de 2016. É considerada uma das mais modernas arquiteturas, né, chamada espinha de peixe. Mas vocês veem que não está relacionado com aquilo que a gente entende de estação, né? E algumas coisas têm acontecido na família também, uma desconstrução da família. Valores que se entendia como importantes hoje ficaram para trás e outras coisas tomaram lugar e prioridades tomaram lugar. No casamento também tem acontecido uma desconstrução e pessoas têm defendido posicionamentos muito ofensivos até à sociedade e aos princípios e valores da sociedade. Na educação, a própria mídia e os meios de comunicação têm colocado como os pais estão enfrentando sérios problemas e dificuldades na educação. E daí você vai avançando dentro de um contexto, de uma realidade. Hoje nós estamos desconstruindo aquilo que Deus planejou para nós. Isso não só acontece na família, no casamento ou entre as crianças, mas exatamente pelo incentivo do culto à criatura em lugar do Criador. O ser humano que foi criado à imagem de Deus está sendo conduzido para longe de Deus, para longe de objetivos importantes do relacionamento, do convívio com Deus e cada vez mais numa introspecção, num individualismo que o distancia de Deus. E com isso, nós temos enfrentado problemas. E onde eu entro nesse contexto? Eu tenho as minhas escolhas, eu tenho as minhas oportunidades, e como eu devo fazer? A palavra de Deus nos diz em Gênesis capítulo 1, verso 31, e Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom.
O mundo foi feito por Deus e ele próprio disse, é muito bom. A criação de Deus não tinha o que nós vemos hoje. Sofrimento, doença, ansiedade, injustiça, medo. Todas essas marcas, elas estão aí porque o pecado tem desconstruído aquilo que Deus construiu. O pecado como efeito no mundo e o pecado como efeito no ser humano. E isso tem nos levado a uma triste realidade, porque nós nos tornamos escravos da ansiedade. Todos esses refúgios, todas essas alternativas que o ser humano tem tomado, não fazem bem para ele. E como é que a gente faz numa hora dessa? Então, para nós irmos para casa hoje, com um norte, com um foco positivo, vamos olhar para uma história importante que a Bíblia nos descreve. Está lá em 1 Reis, no começo, lá nos primeiros livros do Antigo Testamento, você tem 1 Reis, capítulo 18 e os versos 43 a 45, a gente começa essa história de um profeta, um homem chamado por Deus para resgatar o seu povo da idolatria. Diz lá o texto, verso 43. E disse ao seu moço, Elias falando ao jovem que o servia, que o ajudava, sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse, não há nada. Então lhe disse Elias, volta. E assim fez por quantas vezes? 7 vezes. 7 vezes Elias disse, volta lá e olha. Já fazia alguns anos que não caiu uma gota de chuva sobre Israel. E você sabe o que significa a gente ficar sem chuva, né? Nós temos passado um período aí com pouca chuva, ou quase sem chuva, ou sem nada de chuva. O ar seco, circunstâncias vão ficando complicadas da saúde, o ar para a gente respirar. Imagina anos sem chuva. Mas Deus havia dito que viria chuva. E Elias orou pela chuva. E diz o texto, a 7ª vez disse, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele, sobe e diz a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Depois de enfrentar 450 profetas pagãos sozinho contra o desafio desses profetas e grande parte do povo de Israel, depois de ver fogo descer do céu diante daquela multidão, diante daqueles profetas, depois de ver a chuva voltar pelo pedido e pela oração de Elias, ele corre na frente de Acabe 25 quilômetros, fortalecido pelo Espírito Santo, e chega até Jezreel. Ele vê milagres acontecendo um atrás do outro. A chuva vem depois de todos aqueles anos de sequidão, fogo cai do céu e revela o poder de Deus através do pedido de Elias. Ele tem um poder sobrenatural, uma força sobrenatural e corre na frente da carruagem do rei, naquela chuva, naquela tempestade, guiando o rei. Tudo isso acontece de maneira espetacular na vida de Elias. Mas quando ele chega lá, junto à cidade de Jezreel, ele recebe a notícia que a mulher do rei, Jezabel, quando soube da morte dos profetas pagãos, decretou a morte do profeta Elias. E o que faz um homem diante de tamanha ameaça? Veja aqui, capítulo 19, versos 3 e verso 4. 1 Reis, capítulo 19, versos 3 e 4. Na sequência aí, olha o que diz, olha o que aconteceu. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida. Se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Verso 4, ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro. E pediu para si a morte e disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. O que a palavra de Deus descreve que sentiu Elias nesse momento? Qual foi o sentimento que envolveu aquele profeta? Que viu descer fogo do céu, que viu o milagre
da chuva cair depois de anos de sequidão, que teve na sua própria vida a manifestação do Espírito Santo, agora é ameaçado por uma mulher pagã. O que esse homem carrega dentro de si? Medo. Você percebe como nós seres humanos somos diante dos milagres que Deus faz em nossa vida? É claro que você não viu descer fogo do céu, nem orou para que chovesse e a chuva logo veio. Mas quantos milagres Deus tem feito na sua vida? Tem preservado você? Quantas coisas Deus tem realizado diante dos seus olhos, na sua família? Mantido você? Nós somos facilmente levados a termos medo. Essa é a marca do nosso sofrimento. E o que Elias fez nessa hora? Ele se encheu de medo e fugiu. Nem mesmo quis a presença do moço que o ajudava. Ele fugiu e se escondeu no meio do deserto. Veja aqui o que nos diz o verso 5 a 9 do capítulo 19. Deitou-se, dormiu debaixo do zimbro, eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu, tornou a dormir. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho que te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Novamente Deus executa, Deus se manifesta em Elias, o fortalece. Um homem que estava voltado para o medo, estava se isolando até, com sentimentos de depressão, Deus o procura naquele momento, Deus o busca naquele momento, não para criticá-lo. Deus envia um anjo que lhe dá alimento. Elias precisava fisicamente ficar forte. E Deus sabe da necessidade do profeta. Ele fala: se alimenta. E ele volta a dormir, não tem vontade de fazer as coisas, está entregue ao desânimo. O anjo vem e acorda Elias: alimente-se de novo. Você precisa comer, precisa se fortalecer. Você não pode ficar desse jeito aqui. E ele come, e aí Deus o fortalece, e ele anda 40 dias e 40 noites. Só que agora, quando ele entra nessa nova fase, ele continua se afundando na sua depressão, do seu desânimo, na sua tristeza. E onde começou essa tristeza? Não foi no momento. Essa tristeza, esse desânimo de Elias começou com medo. Medo da ameaça de uma mulher. Um profeta que enfrentou 400 outros profetas pagãos, viu Deus se manifestar diante dele, viu chuva descer do céu, agora é intimidado pela ameaça de uma mulher pagã que servia a ídolos. Você percebe como nós, seres humanos, somos frágeis? Você e eu somos como Elias. Às vezes esquecemos dos milagres que Deus tem feito na vida da gente. E por isso que é bom, numa ocasião como essa, no momento de estudo da palavra de Deus, nós pensarmos um pouco o que o pecado tem destruído na nossa vida. Tem nos tirado a coragem, tem nos tirado a força. O sofrimento muitas vezes nos leva a duvidar de Deus, a procurarmos fugir, a nos isolarmos, a perdermos a vontade de viver. O que Deus faz nessas horas? Deus não desiste. Elias se isolou, quis ficar sozinho. Lá no fundo Elias estava desenvolvendo uma autopiedade. Ele cobra de Deus: só eu fiquei do teu lado. Frustrado, porque ele entendeu que não havia resultado na sua obra. Parece que quanto mais ele fazia, o paganismo prosperava. Parece que Deus não tinha mais valor para aquela sociedade. Como um pregador, ele não tinha decisões. Isso lhe soa familiar? Parece que nós estamos na contramão do mundo. A palavra de Deus nos fala em 1 Pedro capítulo 1, verso 3, na tradução da Bíblia Viva, diz assim: ali, porque à medida que vocês o conhecerem melhor, Ele lhes dará, por intermédio de seu grande poder, tudo quanto vocês necessitam para viver uma vida verdadeiramente boa. Nós precisamos conhecer melhor o nosso Salvador. Ali no livro de Reis, a descrição
da palavra de Deus é que Elias entrou numa caverna e ali ele se isolou, passou a noite, querendo fugir de tudo e de todos. Mas como Deus tratou aquele homem? Diz ali a palavra do Senhor, que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Você está fugindo de quem? Você está se isolando do quê? Às vezes nós pensamos que Deus não se importa conosco, ou que nós podemos fugir de Deus, e que Deus desistiu de nós, mas Deus não desistiu de nós. O que nós precisamos, a palavra de Deus nos diz em Pedro, é conhecer melhor a Deus, e entender o seu poder em nossa vida, para nós vivermos uma vida verdadeiramente boa, uma experiência pessoal. Elias estava magoado porque, depois de ter feito aquela revelação do poder de Deus lá no monte, junto com os profetas, e ter mostrado que Deus estava do lado dele, o povo não lhe agradeceu. Acabe não o recebeu na sua casa, ele correu na frente da carruagem de Acabe para ajudar Acabe naquela tempestade, naquela escuridão, a encontrar o caminho e proteger a vida de Acabe. Acabe entrou para o seu palácio e deixou do lado de fora na chuva. Jezabel ameaçou a Elias, e parece que Deus demorou para responder. O que acontece nesse momento, queridos? É importante lembrar que ninguém neste mundo pode se manter para sempre no topo. Às vezes, o caminho da vida descende a um vale, onde o sofrimento e a desilusão são inevitáveis. Agora, como Deus então entra para essa história? Qual foi a solução de Elias? Segundo o recurso dele, se isolar até chegar numa caverna. Para Elias, a caverna seria a solução, mas será que essa era a solução de Deus? Olha o que diz no capítulo 19, versos 12 a 13. Impressionante isso. E essa história foi colocada aí para eu e você nesta noite termos uma reflexão pelo exemplo de Elias, do que nós podemos fazer, ou evitar de fazer o que estamos fazendo. Capítulo 19, verso 12 e 13, diz assim: depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz, ele disse: que fazes aqui, Elias? Aqui não é o teu lugar, Elias. E como Deus falou com Elias? Através de uma brisa suave. Deus não veio de maneira agressiva, Deus não veio de maneira tirana, Deus veio falar com seu filho, que continuava fugindo e pensava que uma caverna resolveria o problema. Nós nos escondemos de Deus, nós tentamos esconder dos nossos problemas, e às vezes não sentimos Deus de perto. Só que Deus quer que você entenda que Ele jamais se distanciou de você. Ele está aí quando você está na caverna, Ele está aí quando você está no deserto, Ele está aí quando você está na angústia, quando você está com medo. Ele nunca deixou você. Isaías capítulo 30, verso 15 diz para nós: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança, a vossa força. Para aquele homem destruído pelo pecado, destruído pelas circunstâncias que o envolviam, pelas ameaças do paganismo e de uma mulher tirana, Deus precisava desconstruí-lo, de confiar em si mesmo, da sua autossuficiência, para que ele voltasse a confiar em Deus e entendesse que Deus o amava. Sua petulância silenciada, seu espírito suavizado e subjugado, agora ele sabia que a calma e firme confiança em Deus sempre lhe seria de ajuda em tempos de necessidade. Mesmo quando não tivesse descendo fogo do céu ou caindo chuva para molhar a terra, Deus estaria ao lado dele. A desconstrução humana, através do pecado, nos afasta de Deus e nos aproxima de nós mesmos, e voltamos a confiar em nós mesmos. Diz
um escritor cristão, Steve Lanson: se olho para mim, me deprimo. Quando olho para os outros, me iludo. Quando olho para as circunstâncias, me desencorajo. Mas quando olho para Cristo, me completo. Neste momento, Deus quer que você olhe para Ele. A desconstrução divina percorre o caminho inverso. A desconstrução divina nos afasta de nós mesmos e nos aproxima de Deus. Nos tira das cavernas e nos leva para o jardim da presença de Deus. Deus não enviou o Filho dele para condenar o mundo, mas para salvá-lo, segundo João declara no seu Evangelho, no capítulo 3, verso 17. Esse texto nos fortalece com a certeza: à medida que a crescente glória de Cristo é revelada, o agente humano não verá qualquer glória em si mesmo. E continua: pois as ocultas deformidades da alma serão expostas, a exaltação e glorificação próprias serão extintas. O eu morre e quem vive? Cristo vive. Essa é a desconstrução de Deus. Quando nos aproximamos de Deus, nos sentimos pequenos, mas nos sentimos fortalecidos. O pecado pode nos trazer medo, pode nos trazer problemas, mas Deus é capaz de nos restaurar. Jamais nos abandona. Ele vai atrás, envia o seu anjo, nos alimenta, nos fortalece, mas acima de tudo, Ele nos pergunta: o que você está fazendo aí? Aonde você tem ido? De quem você tem fugido? Eu sempre estive aqui e eu me importo com você. Deus te abençoe a entender isso e permitir que Deus desconstrua as consequências do pecado e da fuga que nós temos tido de Deus e nos traga de volta para o Senhor, para perto de Deus. Vamos orar? Fique em pé neste momento e louvemos a Deus por seu amor. Querido Pai, é muito importante para nós nesta noite, ao olharmos a experiência desse profeta, um homem que foi usado por Ti de maneira poderosa, e que no final do seu ministério foi levado para o céu numa carruagem de fogo para viver a eternidade. Um ser humano cheio de problemas, de defeitos, de medo, mas que foi restaurado pelo Teu poder. Permitiu que Tu desconstruísse as marcas do pecado, libertasse-o do medo, da insegurança, e o revestiste de amor do céu, do poder do céu e da vida eterna. Nos ajuda neste momento a entendermos o Teu poder em nossa vida e a necessidade de sermos desconstruídos dessas marcas que temos carregado, de nos libertar das cavernas que temos nos escondido e nos ampararmos no Teu poder. Nos abençoa com a Tua paz, em nome de Jesus. Amém.